É hora de entrevista aqui no Live CNN. A gente vai conversar agora com a meteorologista do CEMADEM, a Mariana Pallotta. Bom dia, Mariana. É Pallotta ou Pallotta primeiro? Pallotta, bom Pallotta, dia. tá certo. Mariana, bom dia para você, seja bem-vinda aqui. Eu vou começar falando da situação especificamente de São Paulo, né? Não só da capital, mas da grande São Paulo e do estado como um todo, porque essa semana a gente viu dias muito quentes, né? E ao longo da tarde, meio da tarde, mais pro finzinho da tarde, um temporal que desaba de uma vez muita água num período muito curto de tempo e a gente teve até morte sendo registrada. Mariana, qual é a expectativa para os próximos dias? Como é que deve andar esse verãozão aí? A gente está chegando agora no final do verão, né? Março ainda é um mês que a gente considera mês de estação chuvosa aqui no Sudeste, em São Paulo. Então a condição para os próximos dias ela é muito parecida com essa que a gente teve nos últimos dias. Pancadas de forte intensidade, altos acumulados num curto espaço de tempo e preferencialmente a partir da tarde. O que nos preocupa é que vindo de um verão com muita chuva, né? A gente teve dias muito chuvosos, dias repetidos de chuva, os rios já estão mais cheios, as encostas já estão mais úmidas, então o risco de deslizamentos, o risco de alagamentos e de inundações, ele aumenta bastante nessa época. Pois é, Mariana, e você já me dá a deixa para a próxima pergunta. A gente teve também, né, nas últimas semanas, uma situação gravíssima naquele período ali do carnaval, principalmente na costa do estado de São Paulo, né? As cidades litorâneas, São Sebastião, numa tragédia, uma chuva sem precedentes. Essa região, ela está em situação de alerta para esse fim de semana. A gente sabe que tem muita gente passeando, né, aproveitando os últimos dias ainda de verão por lá. Tem alerta para essa região ou para alguma outra no estado ou pelo país? A gente, ontem, com as pancadas de chuva da tarde de ontem, a gente voltou a colocar São Sebastião, pelo menos no nível moderado, aqui no nosso nível de alerta aqui do CEMADEM, tanto para risco hidrológico quanto para risco de movimento de massa. Os solos lá estão muito úmidos, os rios estão muito cheios, então qualquer pancada que venha dar, mesmo que não seja tão intensa nem com tanto volume, ainda pode causar transtornos. O que a gente tem de relatos da Defesa Civil, né, que a gente mantém contato com a Defesa Civil Nacional, que também mantém contato com a Defesa Civil de lá do município, é que já houve uma boa desobstrução das estradas, então a situação já não é mais tão sensível. Mas mesmo assim a gente ainda continua em alerta. Qualquer chuva que a gente detecta no nosso monitoramento aqui, a gente volta a alertar o município e torcer para que não aconteça nenhum desastre. Mariana, e para a gente explicar, assim, né, diante dessa previsão de mais água vindo por aí, mais dias parecidos com esses últimos que a gente teve, né, com esses temporais tão fortes e em tão pouco tempo, quando a gente fala de alerta, significa que esses moradores dessas regiões estão sendo avisados? Há algum tipo de contato para que eles deixem essas regiões de encosta? Como é que é feito exatamente esse trabalho? Por parte do CEMADEM, a gente envia o nosso alerta daqui, visto o nosso monitoramento da chuva em tempo real, das condições de solo, das condições dos rios. A gente envia esse alerta para a Defesa Civil Nacional. A Defesa Civil Nacional que tem a incumbência de encaminhar esse alerta para as defesas civis, tanto estaduais quanto municipais. Então é a Defesa Civil que recebe esse alerta e é a Defesa Civil que sim deve orientar a população a retirar de locais de risco, áreas de risco mapeadas, lugares onde possam ter inundações. Então, a população sempre tem que manter contato e sempre procurar a Defesa Civil quando tiver alguma dúvida a respeito de áreas, não se sentir seguro onde mora. E a Defesa Civil, em contrapartida, está atento, né, a esses alertas, e não só do CEMADEM, como de outros órgãos do governo, para que possa alertar a população em tempo hábil para ser retirada dessas áreas de risco e não houver mais mortes ou tragédias. Mariana, e para a gente encerrar aqui, esse ano o verão me parece que veio um pouco mais tarde, né? Essas chuvas que a gente costuma ver no finzinho de dezembro, comecinho de janeiro, vieram agora, fevereiro, março. Quando é que a gente deve ver o fim dessas chuvas de vez, né? O período mais seco, de estiagem. É bom por um lado, porque, né, os nossos reservatórios estão com níveis bons, mas por outro também vem causando essa série de prejuízos e mortes. Mariana, quando é que isso acaba, hein?
A gente ainda espera essas pancadas de chuva até o final de março, pelo menos, nesse padrão que tem sido mesmo. Pancadas à tarde, com forte intensidade, e a gente tem essa questão da sensibilidade por causa dos altos acumulados já que vem dos últimos meses. No final de março, começo de abril, a gente já começa a ver indícios de estação seca. Ainda podem acontecer algumas entradas de frentes frias que ajudam também a potencializar essas pancadas de chuva, né? Então podem ainda ocorrer no final de março, até iniciozinho de abril, ainda alguns episódios de chuva mais intensa, volumosa, mas de acordo com a climatologia, a gente tem que a partir de abril a coisa já começa a secar, a gente já começa a entrar aqui, pelo menos para o sudeste, na nossa estação seca, mas a março ainda tem chuva prevista, sim, a gente ainda vai ter mais alguns dias de chuva. Ou seja, vai valer a música, né? As águas de março que vão fechar o verão. Mariana, falei que ia acabar, mas a última, prometo. Além de São Paulo, tem alguma outra região do país também em situação grave por conta dessas chuvas ou da estiagem, como a gente vinha vendo no sul? Então, a gente tem essa questão da estiagem no sul. Nos últimos dias, a chuva começou a cair com um pouco mais de regularidade, tanto em Santa Catarina quanto no Paraná. Ainda é fraca, ainda não são altos acumulados, mas já parece uma tendência de que a chuva lá vai começar a persistir um pouco mais. A situação é pior no sudeste justamente porque vem chovendo com muita regularidade aqui. E é a estação chuvosa no sudeste mesmo. A partir das próximas semanas, a gente vai começar a ter mais chuva na região norte do país, ali na faixa norte do país. Tem alguns acumulados um pouco maiores previstos, também começa a estação chuvosa dessas regiões, então a gente começa a perder um pouco da chuva aqui no sudeste e a chuva começa a migrar um pouco mais para a região sul do país e para o extremo norte do país também. As variedades desse nosso Brasilzão, né? Conversei aqui com a Mariana Pallotta, ela é meteorologista do CEMADEM. Obrigada, um ótimo fim de semana para você.